Projeto Site Cultural Quintalorando. No seu quintal, ou melhor, no meu quintal. Cabo de Santo Agostinho. Quintal. No nosso quintal. Com um cara que eu sou simplesmente fã. Que eu acho que eu devo ter falado muitas vezes dele por aí, com certeza. Com certeza eu já falei muito dele. O Berdão Marques é uma daquelas figuras que você se apaixona de cara em conhecer. E eu conheci o Berdão acho que uns 20. Ó Berdão Marques, faz tempo. Com vocês. Bom dia, meu amigo. Bom dia, meu querido. Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite, no momento que você estiver assistindo esse programa. Prazer imenso estar aqui junto desse cara que temos uma história muito bonita juntos. Desde essa época aí, desse áudio aí, escuta aí. Por coincidência, colhendo o que plantou. Estamos colhendo. Eu me lembro que lá em 2001, 2002, quando a gente trabalhava com rádio comunitária, rádio de poste. Rádio de poste. Tava surgindo uma banda no Cabo de Santo Agostinho chamada Canto Reggae, onde o grande mentor da banda, que conseguiu reunir uma galera muito boa, por sinal. E aqui eu deixo aquele recado, aquele abraço pra Reginho, meu brother, pra Reginho. Soneca, Paulinho, Moares, porra. Janailton, Beethoven, Célio, Grande Celinho Grande Célio. e tantas outras pessoas que contribuíram para a história dessa banda maravilhosa. E a Canto Reggae, ela foi um marco na musicalidade do Cabo. Esse é um ponto de vista do ouvinte. Mas né? ela tem um papel muito importante. Foi trazer muita gente de vários segmentos. Para mim teve um papel muito importante. De vários segmentos. Com certeza. Eu acho que na sua vida foi importante. Eu acho que foi o grande pontapé como músico, como letrista. Sim, com certeza, porque abriu a minha mente para um universo que até então não conhecia a fundo, né? O universo do reggae. E falar sobre o reggae, pra mim, é além da música, é vida, é cotidiano. Você lembra que a gente levou a Canto Reggae e a gente foi tocar lá no Pátio de São Pedro? Cara, essa Você história lembra? é um marco na vida de todos nós da banda, que eu não esqueço nunca o que aconteceu exatamente nesse dia, assim, sobre o que é ser músico, o que é acreditar naquilo que... Você viu a carinha da galera toda desconfiada quando aqueles meninos subiram no palco. A galera do reggae antiga do Recife. Eu lembro da frase que a gente ouviu antes de subir no palco: os matutinhos do Cabo. Lá tem reggae, é? Lá tem reggae. Essa foi a frase. E aí, meu irmão, a chuva de paz e harmonia que foi aquele pátio depois. Cara, aquilo assim encheu nossos corações assim de esperança, de acreditar naquilo que a gente estava fazendo, porque desde que a gente chegou, tudo tendia a não dar certo pra gente, né? Parecia que a gente tava em casa, mas parecia que a gente tava em terras estrangeiras, né? Quem são esses regueiros do interior do Cabo de Santo Agostinho? Ô, meu irmão, foi um dia que você assim, bicho, daqui pra frente acabou, não tem... Daqui pra frente estamos aqui, né? Tem... Esse disco aí, ele não chegou a ser lançado não, né? Não. A primeira vez que ele tá tocando ao vivo um programa pra milhões de pessoas. Claro. Estamos no mundo. Estamos na grande rede. Outras galáxias. Com certeza. Tem gente nos observando. É a primeira vez que ele tá tocando. Ou eles estão já entre nós. Porque nós gravamos lá com o nosso querido Betinho Manga, que gravou esse disco pra Chupa essa manga, Betinho. Grande Betinho, um abraço mesmo. Deu essa força na época pra gente. E a gente não chegou a lançar esse disco. Cara, mas é um disco que ele traz uma mensagem muito positiva do
lição do que você pode reverter os problemas da vida, né, cara? Cara, assim, eu tive a felicidade de várias pessoas chegarem pra mim e dizer que mudou um pensamento ruim que ele tinha, um sentimento de aflição sobre alguma coisa, qualquer que seja, até um simples momento que ele estava assim, de bobeira e sem sentido na vida, e escutou uma dessas músicas e libertou ele, pelo menos naquele momento lá, tirou ele daquilo que ele estava sentindo e botou um pouco de esperança e felicidade nele. Esse sempre foi o nosso objetivo. E você escuta isso de uma pessoa, cara, todo o trabalho fez sentido naquele momento. Esse é o objetivo. E eu, como um dos compositores do disco dessa época aí, eu sinto isso até hoje quando eu escuto. A mensagem que a gente quis passar para as outras pessoas, a gente sente. Cara, esse disco é muito forte, cara. Eu escuto ele todo dia voltando do trabalho, indo, voltando. Eu e Jaciara escutamos porque ele traz uma tranquilidade em meio ao caos que é o trânsito de Recife, cara. Cara, tá aí, ó, a dica, né? A gente podia lançar esse disco, né, Canto Reggae? E aí, Canto Reggae? Ah, já pensou em fazer um vinil disso aqui, cara? Cara, isso é... Sim. Esse som tá rolando aí, ó. Eu vou deixar. Posso deixar ele disponível para download Com certeza. esse disco aí? Com certeza. Ou fazer um podcast? É um serviço de Fazer um podcast. É um serviço de utilidade pública. Fazer um podcast sobre Oberdan Max, Canto Reggae, e aí botar essas músicas todinhas lá dentro. A gente podia reunir a Canto Reggae, né? Cara, mas aí, depois da Canto Reggae, foi o que aconteceu? Não, a Canto Reggae não foi. Eu não acho que existe depois da Canto Reggae. Cara, é incrível como a Canto Reggae ainda é presente. Viva, né, cara? Na vida da gente. Você vê aí, tem nosso querido Reginho, Agário das Moscas, que eu tive a felicidade de produzir o trabalho. E parabéns deles. pelo grande clipe, cara. viu, cara? Produção do Eu disco. e meu irmão Leonardo nos aventuramos aí nessa produção que deu certo. Não conheço o Leonardo, mas já mando meu abraço e carinho. Beijão, meu irmão. Cara, nota 1000. E Reginho, ele até hoje ele é conhecido como guitarrista da Canto Reggae. Eu, Oberdan, quando eu tô cantando reggae, pode ter o meu nome lá na frente, Oberdan Marques. Mas quem acompanhou a história só me chama de Canto Reggae, cara. Grande Max Beethoven, que hoje tem também seu trabalho solo, um músico extraordinário, compositor e tudo mais. Moares, o Celinho, nosso grande eterno percussionista. Paulinho, que deixou, né, não ficou com a gente há alguns anos atrás, mas até hoje ele é baterista da Canto Reggae. O Janailton, que foi o nosso primeiro baterista, que eu tive o prazer de encontrá-lo alguns dias atrás, fizemos um som junto, ainda era o baterista da Canto Reggae. E o mais atual, nosso querido Mauricinho, alô Marius, com aquele som peculiar dele, né, de influência de outros ritmos, que contribuiu muito com a Canto Reggae, o grande Mauricinho. Mas isso foi o grande lance da Canto Reggae, né, cara? Então, pra mim, as influências que ela trouxe, né, cara? A Canto Reggae existe. Enquanto a gente existe fisicamente aqui, a Canto Reggae está existindo. E quando a gente não existe fisicamente, ela vai continuar existindo. Pra gente é um bem material. Ele vai sempre existir. Principalmente a gente que fez parte, né, dessa época aí do começo. Lá as histórias de Sarico, até hoje eu escuto, cara. E a saudade das pessoas e até hoje eu escuto coisas também do programa que a gente fez lá no estúdio. Lembra? Não, ao vivo na rádio lá. Na rádio, aquela entrevista que você fez com a gente lá em casa, que existe gravação. Isso. Que você mandou outro dia aí pra Reginho. A gente quase chora. Eu me emocionei escutando, cara, isso é demais, a gente lá em casa, né? Um microfonezinho lá, pá. Foi, cara, naquela garagem, né? Faz um reggae de garagem, né, cara? Foi. Não, tudo isso contribuiu para a caminhada da gente. Estamos assim
dispersos, né, no momento, cada um seguiu até para amadurecimento, para conhecimento de outras coisas, né, de outros regueiros, outras histórias, outros caminhos. E eu tenho a esperança da gente se reencontrar em breve, com certeza. Tá. Então certeza que a gente vai. Isso que está acontecendo no momento é algo que está enchendo nossos corações de esperança, de saudade, de vontade de reencontro. E quando esse momento acontecer, cara, a energia positiva, o amor vai fluir de um jeito que só quem tiver na hora presente vai saber, vai sentir. Eu acho. Estou dizendo. Ô Bernardo, eu sei que tu também, além de música, tu ainda faz aquelas artes plásticas? Ou mexe com barro ainda, cara? Cara, eu mexia mais quando eu morava na olaria, né? Porque o barro tava ali, né? Se eu não tô fazendo nada, não vou fazer música, hoje eu vou fazer barro. Vou fazer boneco de barro. Ter que ir buscar o barro é bronca. Meu irmão, vamos lá. Vê só. Hoje tu depois desse último disco da Canto Reggae, tu fez o Babilônia, como é? Jardim da Babilônia. Jardim da Babilônia. Que eu confesso que eu nunca escutei ele, não. É porque eu tenho... Mas eu já ouvi muita gente falar dele, cara. Tem lá no YouTube, o pessoal encontra lá no YouTube, no meu canal, Berda Marques. Tem lá o disco completo pra ouvir, o Jardim da Babilônia. Também tem um remix dub, que é um remix de algumas canções que eu fiz. É isso aqui? Uhum. Vai, fala. Jardim da Babilônia. Hoje estou morrendo no Jardim da Babilônia. A grama já não cresce no Jardim da Babilônia. O sol não pode mais brilhar no Jardim da Babilônia. E a água pra regar a vida, a Babilônia subiu. A água pra regar a vida, a Babilônia subiu. Qual foi a inspiração do Babilônia, cara? Jardim da Babilônia. Cara, primeiro o pontapé inicial, a inspiração desse disco foi... Eu tava lendo alguns textos, vendo alguns vídeos na internet e comecei a entrar no universo lá das crianças, principalmente da Etiópia, e refletindo como a maioria das pessoas, né? Sofre com o sofrimento do mundo, cara. Cara, eu sofro porque é uma ignorância, uma estupidez, uma desnecessariedade de sofrimento que não tem tamanho, cara. Não tem precisão disso. E aí você vendo Cara, não, a música ficou escrita na minha frente. Quando tu viu? Quando eu vi, cara. Prova disso é a capa do disco. Eu peguei várias fotos dessas que tem na internet sobre esse assunto, inclusive do sertão também, do nosso sertão. E não precisei ir tão longe pra ver se não foi. Né? E porque tudo faz um link, né? Uhum. E de produzir a capa. Inclusive na capa tem uma pegadinha lá que são só crianças, né? Mas tem 2 adultos. Sou eu e tem outro adulto lá na capa, né? Quem conseguir achar o outro adulto aí, manda a mensagem aqui no canal do nosso querido. Escreve aqui embaixo. Que tá rolando. E vamos ver quem conseguiu. Sim, e aí o lance todo da inspiração do disco. Então me veio essa ideia do Jardim da Babilônia, porque a Babilônia que a gente se refere, né, no reggae, é esse sistema que a gente vive, né, maluco aí, que todo mundo já sabe. E o jardim, as flores desse jardim, né, no meu ponto de vista, são justamente as crianças. Cara, se a gente não cuidar delas, se a gente não mostrar a verdade, ensinar o certo pra... O que é ensinar o certo? O que é mostrar a verdade? Tá entendendo? Não é ser duro, não é ser ignorante, não é ser... Não, nada disso. A verdade é que o amor salva. O amor salva, essa é a verdade. O amor no coração, não o amor fantasia, mentiroso, para agradar. Não, esse não, o amor verdadeiro. O amor no coração, ele salva. E aí veio a ideia da letra, de que a gente tem que aguar
nossas flores, nosso jardim. A gente tem que semear, a gente tem que cuidar, tem que ter carinho, porque a terra está muito seca. Seca no sentido de doação, né? De amor, de tudo mais. E se a gente não fizer isso, se a gente não fizer isso, a gente não vai ter, não vão ter mais flores nesse jardim. Porque a flor é a representação da delicadeza, da beleza e tudo mais. Então vão ter outras coisas. E a ideia era essa, de mais contribuir também mais um pouco, né, com essa mensagem que há tantos anos a gente, principalmente a gente do REC, agora teve uma notícia maravilhosa na internet que o REC se tornou patrimônio imaterial da humanidade, cara, pela mensagem e só confirmou tudo aquilo que a gente vem falando desde o começo, que a gente começou na Canto Reggae, com esse ideal, com essa mensagem, enfrentar tudo que a gente enfrentou, de passar o que a gente queria passar. E agora você vê a Unesco dizer assim, não, o reggae é patrimônio imaterial, porque é importante. Porque espalha o amor. É importante para as pessoas. Cara, isso confirma a certeza que eu tinha do caminho que eu estava querendo seguir. E agora tenho mais força, né? Mais resistência. Meu, tanta brutalidade que a gente vê aí, né, cara? Tanta em rede social, tanta gente se xingando, tanta gente. Você vê, justamente a questão do jardim da Babilônia, essa questão da rede social, nesse sentido que você está falando, é a contaminação do jardim. Essa é uma contaminação muito séria. E cabe a gente. E tu acha que é necessário passar por essa contaminação? Pela contaminação não é necessário. É necessário. Eu digo necessário assim, para existir, para poder ter uma resposta depois do realmente, a gente não precisava passar por isso, mas a gente passa porque a gente somos seres humanos, não somos evoluídos. É a evolução da humanidade. Existe uma máxima oriental que se chama lei do impacto. Do contraste nasce a consciência. Você só enxerga o claro porque existe o escuro. Você só enxerga uma cor porque tem outra próxima. Se o mundo fosse todo azul, você não enxergava o azul. Perfeito. Então, às vezes a gente só enxerga o sentido da vida quando a gente está no leito de morte. A gente está próximo da morte. Às vezes a gente só enxerga o valor daquela amizade quando a gente perde. O valor daquele amor quando a gente perde. O valor de estar de bobeira na praia, esfregando os pés na areia, quando a gente enxerga que perdeu a chance de fazer isso e não fez. Então, do contraste nasce a consciência. Então, às vezes acontece isso. Às vezes acontece de um sofrimento como agora o que aconteceu com um assunto atual, com aquela cachorrinha lá numa rede de supermercado famosa aí, e que comoveu muitas pessoas. Nesse caso aí da rede social, veja que é a mesma rede social que a gente falou que contamina o jardim. Perfeito. Nesse caso não. Nesse caso tentou descontaminar. Como? Matando a cachorra? Não. Mas aconteceu isso para abrir a mente, a consciência das pessoas sobre o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. As pessoas estão discutindo isso por conta desse assunto que foi né, nacionalmente e mundialmente, que em outros países está rolando esse assunto. Então é aquilo que eu estava falando. Do contraste nasce a consciência. Às vezes precisa acontecer uma dificuldade pra gente poder, mas não é todo mundo que consegue enxergar, precisa de mais de mais coisas, né? Precisa de mais incentivo. Mas tuas músicas sempre foram carregadas de falar sobre coisas negativas, mas pelo lado positivo delas, né? Sempre tua mensagem foi essa. É assim, não, peraí, aqui dentro tem uma coisa que tem muita gente que não tá enxergando, né? O seu fardo não pode ser maior que sua fé. Não pode, né?
Você não consegue ser menor do que o seu fracasso. E você não consegue ser maior do que a sua glória. De jeito nenhum. Nunca vai ser. Cara, depois do Jardim da Babilônia... Aliás, antes do Jardim da Babilônia, teve um parêntese aí, que foi uma pré-produção que eu estava fazendo, que se chama Regado. Inclusive tem essa música, Regado. E essa pré-produção, antes de terminar, eu comecei a ouvi-la tocar e acabou ficando como um disco paralelo aí, né? Entre o último da Canto Reggae e o Jardim da Babilônia. Tem esse Regado. E o Jardim da Babilônia é o oficial que eu fiz, né? Depois desse Regado. Mas o Regado, ele ainda é uma pré-produção que eu pretendo terminar. Fiz o Jardim da Babilônia e agora estou na produção de um outro trabalho solo, né? É o meu terceiro trabalho solo. Já, né? O Jardim da Babilônia foi o primeiro? O primeiro foi justamente isso que eu lhe falei, o Regado. Depois o Jardim da Babilônia como pré-produção ainda, eu não cheguei a terminá-lo. E depois o Jardim da Babilônia. E agora tô terminando esse disco que eu ainda não dei o título a ele. Cara, mas me fala desse disco, que estão falando muita coisa desse disco. Qual é a inspiração dessa... O pessoal que chegou lá no estúdio, né? O pessoal que gravou, falaram muito bem, estão gostando. Tem coisas assim que eu sei que inconscientemente eles conseguem entender, né? Como tem uma das músicas aí nesse disco que você está ouvindo que fala inconscientemente você pode entender, permanente na mente ele poderá sobreviver. Aliás, não é nem desse disco, é do primeiro da Canto Reggae. E é Vibração de Marley. Que esse nome foi dado lá no estúdio, cara. Vibração de... Isso é verdade. Como é o nome dela? Lá a música é Vibração de Marley. Vibração de Marley, mas esse nome foi dado lá. Lembra que você disse, música nova aqui e tal, não sei o quê. E você falou. Silene. Foi Silene. Grande Silene. Beijão, querida. Vibração saudade. de Marley. Silene, Vibração de Marley. Você vê, né, a energia, como é que ela flui, né? Como é que ela rola. Cara, é tão perfeito esse título. Rapaz, a gente lembrou de uma coisa. Não, interessante é quando eu vou tocar e o pessoal dessa época, pô, bicho, fica me pedindo as primeiras músicas do primeiro disco da Canto Reggae. Cara, só tem 2 neurônios trabalhando agora. Tem um negócio que... um pra pagar a conta e outro pra tentar fazer música. Tem uma frase que eu lembro muito, cara, que é queixo, que eu até prego muito, queixo pro horizonte. Essa daí é da música Caranguejo. Isso. Uma música que ela não faz parte de nenhum disco. Não, mas faz parte do programa. Não, dessa música Caranguejo tem uma história legal que é o nosso querido Zeca Pastore, né? Alô Zeca, abraçamos. Que participou de festival lá na Bahia. Isso. E ganhou, cara, em primeiro lugar com essa música. Isso pra mim foi... conta a história do cara que sai pra pegar caranguejo. Pra pegar caranguejo e sempre de queixo apontado pro horizonte. Porque o sustento da família dele era aquele, cara. Era o grande trabalho dele. Era o grande trabalho dele, sabe? Da mesma forma que o empresário ou o dono da grande fábrica encara aquela fábrica, ele encara o trabalho. As cordinhas de caranguejo dele, ele encara do mesmo jeito, velho. É isso, cara. Sabe? Ninguém entra na lama como ele. Ele sabe entrar na lama e sabe onde tá o caranguejo. A ideia era essa, né? É justamente isso. Foi inspirado em que esse teu trabalho? Tá sendo inspirado em quê? Bom, assim... Esse que ainda não terminou, que tá em estúdio. Esse que tá em estúdio, como todos os outros discos, né? Eu sempre procuro uma inspiração, um tema, um caminho. Às vezes, como você falou, eu tento falar daquele assunto que as pessoas só veem o lado negativo dele, e eu tento achar a positividade naquilo ali, pra, sabe, porque eu acredito sim que a música ela salva, cara, ela salva, ela tira você de um momento, de um buraco, de uma caverna,
que você tá preso ali, sabe? A música faz isso. E num momento desse de me inspirar e de procurar, eu leio algumas coisas, né? Vejo algumas coisas e vi um pequeno texto da Clarice, né? Clarice Lispector, que ela falava sobre o Carpe Diem. E o que é o Carpe? Carpe Diem significa aproveite o seu dia. O ontem já passou, o amanhã a gente não sabe o que é que vai acontecer. Viva o hoje, o momento, o agora. A sua felicidade é nesse momento, agora. Não é algumas horas atrás, algumas horas à frente, não, é agora. Viva agora, porque você vai viver mais e melhor. Cara, isso é reggae. Isso é reggae, é o que a gente prega. E com esse link eu comecei, sabe, reler algumas coisas que eu já tinha lido e pesquisar outras coisas novas sobre o mundo da filosofia. Então eu fui para um universo totalmente fora da Jamaica. Fui para a Grécia. Fui atrás de Platão, de Sócrates. Atualmente também tem o Mário Cortella, que eu gosto dos vídeos dele no YouTube. Ele dá dicas. Qual é a sua obra? A Nova Acrópole, canal maravilhoso no YouTube, que é uma das pessoas que são vários professores que dão aulas grátis sobre filosofia de uma forma fácil de você entender, né, o que é a filosofia. E da grande Lúcia Helena, né, que é a que eu mais gosto dos vídeos dela. E que então esse universo me encantou, já me encantava antes. Aí eu tentei me aprofundar mais e li várias coisas. Uma coisa maravilhosa que eu até indico quem tiver agora ligado aqui na gente, O Profeta, de Khalil Gibran. Cara, é um livro pequeno, não é um livro grande, mas é um livro que 1,5 página ele fala sobre o amor. 1 página e mais um pouquinho ele fala sobre os filhos, sobre coisas do cotidiano, da necessidade do homem, de um jeito que a gente não enxerga, de um jeito que é incrível. Duas frases, a gente conversa o dia inteiro. Cara, vivemos num mundo tão corrido, numa forma tão corrida, sem pensar então, de maneira nenhuma, de nada, que quando quando eu entrei a simplicidade, né, cara? Entrei nesse universo e também sobre o Siddhartha Gautama, né, que é o Buda. Li várias coisas. O ensinamento oriental é uma coisa maravilhosa. Então eu saí da Jamaica, né? Fui procurar outros caminhos e eu descobri que tá tudo linkado, cara. O objetivo nosso, da humanidade, é o amor, é a paz, é querer o bem das pessoas. Mas a gente vive aí enganado, iludido o tempo inteiro por desejos que não valem a pena. Inclusive uma dica aqui do Platão, né, que é uma das coisas mais famosas dele, né, que é o mito da caverna, que diz muito sobre o que a gente vive, né, até ver de Platão, cara, uma coisa de Nossa Senhora, a escuridão que estão acostumados. Inclusive nesse álbum novo tem uma música que se chama Teoria da Caverna, que fala disso. A gente vive, imagine que a gente vive num mundo que é uma caverna, que a gente só conhece as sombras que são refletidas dentro dessa caverna, e a gente só acredita nisso. Até que uma das pessoas dessa caverna, que só acredita nisso, resolve sair, vê uma luz no fim do túnel e vai lá. Quando ele consegue sair, ele descobre a maravilha que é o mundo, a beleza que tem lá fora. Mas existe isso aqui mesmo? E depois de um tempo que ele volta... Me empregaram tanto que isso não existia. Depois de um tempo que ele volta pra contar isso pros colegas, o cara é preso, o cara é... apedrejado. Taxado de maluco. Isso não existe, ou seja... Olha a visão que ele tinha. E até hoje é dessa forma. Cara, isso é reggae. Com certeza isso é reggae. Então, foi nesse universo.
sobre falácias, sobre teorias, sobre máximas da filosofia, a máxima do Sócrates, né, que é eu só sei que nada sei. Um homem que admite isso de verdade, de coração, ele está mais próximo de um sábio do que de um intelectual, né? Porque quanto mais intelectual você fica, mais acúmulo de conhecimento você tem, mas talvez você não tenha a filosofia na sua vida, né? E quanto mais sábio, mais humilde você vai ficando. E o que é ser sábio, né? A gente conhece aí gente humilde aí de lugares assim que a gente nem imagina, que tem uma sabedoria, um amor pra vida que é incrível. Então foi nesse universo que eu comecei a viajar e produzir esse álbum que eu tô terminando aí. Inclusive uma das músicas assim que tá agradando muito o pessoal lá do estúdio se chama Equilíbrio. Um trechinho da hora. Foda que você me viu sem violão hoje, né? Eu tô... Não precisa nem cantarolar não, só pode ser fraseada mesmo. Quem sabe é você, meu irmão, você que manda aqui nessa porra. Deixa eu lançar o disco. Deixa essa curiosidadezinha. Caramba, eu tô ficando mal também, né? Mas tu não é mal, né, bicho? Eu tô ficando mal pra ir. Tô querendo... Escuta só, mas tu também agora virou vegano, né? Quanto tempo já? Cara, eu sou ruim direto, não gosto de ficar marcando as coisas, né? Mas já é uns 4 anos já. 3 a 4 anos. Se libertou da carne. Da carne e comida. Não é se libertar da carne. Porque vegano... Não é só carne, né, cara? Vegano gosta de carne. Quem disse que não gosta? Se ele disser que ele não gosta, é mentira. Não é questão não é essa. É uma questão de respeitar o direito de outros seres que vivem nesse planeta que a gente... Foi mais profundo do que eu imaginei. Então, eu posso ainda ter o desejo da carne, porque eu fui acostumado com isso. Perfeito. Mas a partir do momento que eu tiro... Cai na caverna de novo, eu dispenso esse prazer, esse desejo meu, pra não causar sofrimento a outro ser. Cara, isso é uma libertação, pelo menos pra mim. Eu acho que todas as pessoas que tomaram essa decisão na vida que eu conheço se sentem assim, libertas disso. E ao contrário do que muita gente pensa, a gente não sofre mais pela carne. Por quê? Pra você ter uma ideia, para as pessoas que estão assistindo entenderem, no meu caso, a família demorou um pouco a cair a ficha, porque eu acho que eu comia carne com tudo, você imaginasse. Eu me lembro disso, cara. Com a Oberdan vegano é uma relação meio difícil do quem me conhecia associar. Então, por que eu tomei essa decisão? Porque pra mim não bastava simplesmente deixar de comer carne, porque não era uma coisa fácil. Pra mim, como a maioria das pessoas, como é que eu vou deixar de comer carne? Eu queria entender por que eu deveria deixar de comer carne. Então eu fui atrás disso. Primeira coisa, né? E hoje a gente tem essa facilidade, né? De simples clicada digital e você descobre. E eu fui atrás de entender sobre isso e realmente entendi que eu deveria deixar, porque é desnecessário. Não é necessário isso. Não é uma coisa que se você não comer pedaço de carne, você vai morrer. Você não vai morrer por causa disso. E por que é desnecessário? E por que é desnecessário? Porque o sofrimento animal, que antes vivia escondido, hoje não mais, né? Porque você na internet você acha o que você quiser. Então, pra mim, influenciou até nas minhas composições, até no meu trabalho de música influenciou, porque me libertou de uma coisa que hoje eu entendo que eu era escravo, de que se eu não praticasse aquilo era uma tortura pra mim, como é pra maioria das pessoas. Sabe, as pessoas... Você é mais vegetariano do que carnívoro, porque se você observar o seu prato, tem mais do reino vegetal do que do reino animal. Isso simplesmente é uma coisa que impuseram, que é coisa de indústria mesmo, do agronegócio e por aí vai, né?
O assunto ele é muito extenso. Ele Irmão, fala, muito tempo, eu vou te cortar agora. Falando do agronegócio, eu me lembro de um cara que você é muito fã, cara. Que é o Chico César. Chico César. Continua sendo muito fã dele, né? Com certeza. E ele tem uma música que fala sobre o agronegócio, já viu, né? Música não, né? Aquilo é um... É um hino. E eu me lembrei, quando eu escutei aquela música a primeira vez, a primeira pessoa que eu lembrei foi tu. Porque ela reflete muito numa realidade. E quando você olha por trás daquela música lá, ela só tá pregando o amor, cara. Porque por mais que ele fala, que ele aponte as situações... É uma música vegana. É lindo, cara. Porque tem uma preocupação por trás daquilo. o veganismo, só para a pessoa entender aqui, não é a questão de opção alimentar. É o lado político do vegetariano. A alimentação do vegano é a alimentação vegetariana. Veganismo é ativismo. É um posicionamento em defesa dos animais. O não sofrimento dos animais. Não tem nada a ver com a opção. Sim. Dietética. Não é moda, cara. Não é nada disso. É uma coisa muito séria. E detalhe, eu assim, me engajei nisso e estou feliz com isso porque não existe argumento contra o veganismo. Porque qualquer coisa que você me disser que no final terminar com a morte do animal, então seu argumento não vale nada. Então foi por isso. Então foi praticamente o mesmo motivo que eu me engajei no reggae. Porque eu conhecia do reggae o básico, né? Que todo mundo conhece, aquelas músicas da rádio e tal. E um colega meu me emprestou era VHS ainda, uma fita Caribbean Night, sobre uma história de Bob Marley, mas não a história musical, né? A história mais política, mais... E cara, quando eu assisti aquilo ali, me tocou, sabe? Aí nisso eu fui mexer nos vinil, um monte de vinil do meu pai. O meu pai era Nelson Gonçalves, Núbia Lafayette, Milton Carlos. Gerry Adriano. Alô, Rio do Nery. O que eu achei no meio desses discos, um compacto de Bob Marley com Good Beloved e Wake Up the Live. Cara, preciso de mensagem, de mais mensagem do que essa. Pronto. Aí segui. Vamos. Esse aqui é o Oberdan Marques. Procura ele na web. Procura ele aí nesse mundo virtual, que você vai ver o trabalho que esse cara tem com a música e com o reggae. Esse cara é meu amigo. Esse cara é um cara que eu admiro muito e sou fã dele. Sempre fui fã. Desde quando ele era menino, tava começando a tocar violão. E esse é o Canta a Tua Aldeia, que será universal pelo projeto Site Cultural Quintalorando, no qual temos a honra, hoje, de apresentar esse cara que eu queria fazer um dos primeiros programas. O Oberdan Marques. É isso aí.